Olá pessoal, bem-vindos ao ateliê do Colégio Santa Maria. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma parcela bastante significativa do trabalho que foi desenvolvido ao longo desses 7 meses de atividade escolar. Nós vamos apresentar um pouquinho para vocês e falar sobre a obra do pintor pós-impressionista Vincent Van Gogh. E aqui esse painel gigantesco dos alunos do nono ano, apresentando a sua visão de como seria a cidade de São Paulo se o metrô da cidade pudesse ser transformado. Como é que nós poderíamos mudar cada estação do metrô baseado numa obra de arte ou um período da arte, desde a arte pré-histórica ao pós-modernismo. Você consegue visualizar isso comigo? Todo o trabalho começou com a obra do Escher. Vocês devem ter visto. O Escher foi um pintor, um artista, um escultor significativo, e o Centro Cultural do Banco do Brasil esse ano apresentou uma exposição muito rica sobre a obra do Escher. E a gente começou então classificando algumas figuras do Caleidociclos, que é um livro fantástico desse artista, e a partir das obras escolhidas de cada caleidociclo pelos alunos, eles começaram a compor o que a gente chamou de painel rodapé. Como você vê nas estações do metrô hoje, a obra de Tomiotaki, a obra de vários artistas brasileiros, Brenan, na estação Vila Mariana do metrô, a gente imaginou que as nossas estações do metrô pudessem ter os seus painéis decorativos, os seus painéis artísticos. Então cada aluno, no seu quarteto, criou o seu painel decorativo da sua estação. E a partir daí, cada equipe foi pensando em que materiais eles poderiam usar para falar um pouquinho sobre essa transformação das estações do metrô dentro de uma megalópole como São Paulo. Então os grupos partiram o trabalho das estações do metrô a partir dessa obra Escher, o Caleidociclos, onde você vê aqui uma série de possibilidades de sólidos geométricos. Obviamente que a matemática entrou nessa com a gente, e você pode verificar aqui o que aconteceu logo no início do ano, quando nós propusemos para os alunos da gincana de confraternização que cada equipe pudesse construir o seu sólido baseado nos caleidociclos do Escher. Claro que há uma diferença. Aqui nós tratamos de alguns bairros significativos da cidade de São Paulo e que depois fizeram parte do estudo do meio dos nonos anos, como o bairro da Liberdade, a estação São Bento do metrô. Aliás, nós começamos o estudo do meio assistindo a missa dos monges do Mosteiro de São Bento, que é belíssima. Para você que ainda não foi, aos domingos, é um belo passeio, e o canto gregoriano, que é maravilhoso. E dali os grupos se dividem com seus monitores e partem para conhecer um pouco da arquitetura, um pouco da população da cidade de São Paulo no seu horário de trabalho, a partir das 7 da manhã. Então, elementos arquitetônicos, tipos urbanos e religiosidade são os 3 temas que são trabalhados dentro do estudo do meio pelos diversos componentes curriculares. E a partir de então, a obra do Escher foi explorada das mais diversas formas, usando revistas, usando jornais, ou seja, há uma preocupação nossa também na reciclagem do material dentro do ateliê de artes, o que é muito importante. Esse é um pensamento que a escola trabalha significativamente dentro da área de ciências e com os demais componentes curriculares também. Mas não é apenas o meio maravilhoso do Escher, não, que vocês viram como ele que é muito bacana, mas também Vincent Van Gogh, um pintor pós-impressionista maravilhoso, com o qual os 7 anos se debruçaram e criaram esses painéis maravilhosos que vocês estão vendo aqui, e a técnica do desenho e da pintura com lápis de cor.
O início das atividades foram desenvolvidos com um documentário sobre a vida e a obra de Van Gogh, e em seguida os alunos puderam ter a possibilidade de ler algumas obras do Van Gogh. Como você lê uma obra? Quando você pega um livro, por exemplo, como é que você visualiza essa obra? Você já percebeu que ao redor, ao lado dessa obra, sempre tem uns dados pequenininhos assim, 25 por 24 ou 32 por 45? O que isso significa? Isso significa a dimensão da obra. E como é que você lê a dimensão de uma obra? Você lê primeiro a parte de cima e depois a parte lateral? Como é que é? Vamos descobrir isso junto com o pessoal dos 7º anos? E foi aí que nós mergulhamos na obra do Van Gogh. E a partir de então, surgiram frases maravilhosas escritas. Você sabe que ele escrevia cartas e cartas para o seu irmão Theo, que foi a única pessoa que na verdade compreendeu o Van Gogh. Então a vida toda foi uma troca de cartas, uma troca de sentimentos, uma troca de curiosidades, onde os dois puderam se conhecer profundamente. E o Theo, tanto é que Theo morre logo em seguida de Van Gogh. Um não conseguia viver sem o outro, e a arte permeava tudo isso de uma maneira bastante significativa. Gostaram da produção dos alunos? Não é bacana estudar numa escola como essa, que você tem a possibilidade de ateliês de arte e de reproduzir aquilo que você pensa, aquilo que você conhece, através do papel, da tinta, do lápis, do papelão, da natureza. Então, olha lá, para você, algumas dicas especiais do nosso ateliê. Não deixe de ver os vídeos que você pode encontrar na Livraria Cultura e outros locais especiais da cidade, livros sobre a obra completa do Van Gogh, peças de teatro. O Sesc está levando agora uma peça chamada Vincent William Van Gogh, às terças e quartas-feiras, e você pode ir lá conferir, que é uma história muito bacana. E as exposições. O CCBB apresenta os impressionistas, o MASP está levando o Caravaggio e a Bienal Internacional de São Paulo, e nós não podemos deixar de conferir. Um grande abraço, espero vocês na próxima oportunidade, quando a gente retornar para o nosso ateliê de artes visuais. Até lá.